Olá, a paz do Senhor Jesus, minhas amadas. Hoje é terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. Irmã Mônica aqui. E eu queria refletir com as irmãs hoje sobre onde está a minha fé. Onde está a tua fé? A palavra de Deus diz no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Será que eu creio realmente nisso? Será que quando eu falo esse salmo é só da boca para fora ou realmente eu creio que o Senhor é o meu pastor, Ele é que me guia, Ele é que supre as minhas necessidades. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 13, se eu não me engano, ele fala, crie, por isso falei. E ele está se referindo ao Salmo 116, que lá no Salmo 116, que o salmista fala que apesar das dores, das aflições, ele crê e confessa que é o Senhor que ouve as suas orações, é o Senhor que responde. Muitas vezes a gente fala com a nossa boca coisas que a gente crê no nosso coração e que não são de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes a gente se apodera de coisas que não são provenientes do Senhor para as nossas vidas. A gente é como se fosse uma fé reversa, uma fé ao contrário, as avessas, atravessadas, sabe? A gente manifesta fé em algo ruim, em algo que não é bom, mas a gente crê no coração e confessa, é assim. A palavra de Deus fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, aquilo que a gente crê no coração e a gente confessa, a gente manifesta. Tem um versículo, acho que é em Provérbios, eu uma vez vi o missionário R.R. Soares falando que a testemunha fiel manifesta a justiça e a testemunha falsa profere mentiras. Que tipo de testemunha nós temos sido? A palavra de Deus fala assim, vós sois as minhas testemunhas. Do que eu tenho testemunhado? No que eu estou colocando a minha fé? Em que? Em quem? Nesse mundo, nas circunstâncias? Ou no Senhor? E como que eu conheço o Senhor? Eu conheço o Senhor através da sua palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. No princípio era o verbo, a palavra, a verdade. Então, eu tenho posto a minha confiança no Senhor, na sua palavra, ou na circunstância, ou em mim mesma, ou na força do meu braço, na força do braço do meu esposo, do meu patrão. Maldito é o homem que confia no homem e põe no braço do homem a sua confiança. Então, a nossa confiança tem que estar na palavra de Deus. Eu tenho que confessar a palavra de Deus na minha vida todos os dias. E quando eu observar que eu estou tomando uma atitude fora da palavra, já me arrepender na hora, pedir perdão a Deus na hora e procurar voltar para o caminho. Lembra de Pedro? Pedro, quando olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando ele olhou para a força do vento, para as ondas, ele afundou. Então, muitas vezes a gente está afundando nas nossas lutas, nos nossos questionamentos, porque não estamos olhando para a palavra.
lá no Salmo 119, versículo 105, se eu não me engano. Eu não sou boa de endereço, viu, gente? Mas lá está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha para a palavra. Volta os seus olhos para a palavra. Vigia nas suas palavras. Não confesse aquilo que você não quer receber. As palavras são sementes. E a semente, ainda que por um tempo ela fica escondidinha, né? Porque quando a gente planta uma semente, ela fica lá no buraco escuro, né? Mas uma hora ela brota. Uma hora aquilo germina e dá frutos. Então, vamos tomar muito cuidado com o que a gente fala. E vamos pôr os nossos olhos em Jesus, na palavra. Vamos crer em Deus. E na sua palavra, Jesus disse assim, ó, lá em João 14. Credes em Deus, crede também em mim. Então vamos crer em Jesus e na palavra. E vigiar para confessar só o que estiver de acordo com a palavra de Deus. Eu fui num culto outro dia com a irmã Rita, e eu estava vendo o pastor, estava conversando com uma moça e a filha dela, de 13 anos, estava perto, e ela estava, eu não sei o que era a conversa, sei que o pai da menina estava triste porque não tinha conseguido alguma coisa, não sei se era trocar de carro, alguma coisa assim, não me lembro bem. Mas a menina falou assim, pastor, eu falei para o meu pai, se você não conseguiu ainda, se você não tem isso que você quer ainda, é porque você não precisa. Porque o Senhor é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. E nada nos falta. Então, o que nós precisamos, nós temos. Se o Senhor não conseguiu, se o Senhor não tem ainda, porque o Senhor não precisa. Porque Jesus é o teu pastor e o que você precisa, Ele te dá. Uma menina de 13 anos, eu vi aquela menina falando isso, eu falei, meu Deus, que lindo. Eu falei, que coisa linda. E eu falei, eu vou tomar isso para mim, viu? E é assim, o Senhor é o nosso pastor. Eu comecei essa reflexão com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Aquilo que eu tenho é o que eu preciso. Tudo o que eu preciso, o meu pastor supre. Porque Ele é o bom pastor, Jesus é o bom pastor. E Ele cuida das suas ovelhas, eu sou ovelha do Senhor. Eu conheço a sua voz, eu o sigo e Ele não vai deixar faltar aquilo que eu preciso. Hoje eu tenho, você tem o que precisa para vencer esse dia. Amanhã você vai ter aquilo que o Senhor vai colocar na sua mão para vencer o dia de amanhã. Ele não disse, basta cada dia o seu mal? Confia no Senhor. E o que você precisa, você tem. Já está, olha para dentro de você. Já está nas suas mãos aquilo que você precisa para vencer. Vence um dia de cada vez. Aquieta o seu coração. Ouve a voz do teu pastor, você é ovelha do Senhor. As suas ovelhas ouvem a sua voz. E Ele te dá a cada dia o que você precisa para vencer. Cada dia. Não olhe para as circunstâncias. Olhe só para o teu pastor. Ouve a voz do teu pastor. Olha para a palavra. E você vai vencer. Hoje, amanhã, até o fim. Porque o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que te guia. É aquele que te guarda. E aquele que te guarda não dorme. Ele é o bom pastor. Ele está cuidando de você. Acredite nisso. E dê um passo de fé. Levante-se hoje, crendo que o bom pastor está com você, está guiando você. Que no final desse dia você vai dizer, venci mais um dia, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me conduziu.
Ele sempre nos conduz, o nosso bom pastor. Acredite na palavra, olhe para a palavra e ande por fé e não por vista. Fé no que a palavra diz, porque muitas pessoas manifestam fé em muitas coisas. Fé no patrão, fé no pai, na mãe, no esposo, fé no mercado, fé, sei lá, fé em si mesmo. Mas a fé que nós temos que manifestar é a fé na palavra de Deus. Acredite e ande por fé na palavra de Deus. Essa é a minha reflexão de hoje. Fiquem na paz, que o Senhor abençoe cada um. Em nome de Jesus.